Imagina a seguinte cena. Um prefeito assina um contrato multimilionário para a construção de um hospital. A obra é feita, o dinheiro público é gasto, a fita vermelha é cortada. Tudo parece perfeito, né? Uhum. O cenário clássico de inauguração. Exato. Mas aí, 5 anos depois, um tribunal de contas analisa uma única cláusula, encontra um único verbo mal colocado no edital e decide que todo aquele processo foi ilegal. Multas altíssimas são aplicadas, bens são bloqueados e carreiras são destruídas. O peso da caneta estatal é implacável. Pois é. Hoje, o nosso mergulho é exatamente nesse tabuleiro de xadrez, que é o mais perigoso e de apostas mais altas que existe no direito: o controle da administração pública. Com certeza. E olha, para quem estuda em alto rendimento, especialmente para encarar a banca Cibrasp, essa banca não é apenas uma avaliadora. Ela é tipo uma vilã astuta mesmo. Uma vilã que espalha armadilhas semânticas em cada linha da prova, certo? Exatamente. O Cibrasp adora operar nesse território porque o direito administrativo cobrado em nível de excelência, ele não aceita decoreba pura. Não tem como só ler a lei seca e achar que está pronto. De jeito nenhum. A banca sabe que o candidato mediano memoriza uma lei, mas escorrega feio no mecanismo por trás dela. Então, com base no nosso material exclusivo, a nossa missão hoje é atuar como detetives. Perfeito. Mapear os conceitos fundamentais, né? Isso! Vamos desarmar essas armadilhas, entender as engrenagens invisíveis do poder do Estado e mapear exatamente onde o examinador tenta induzir o futuro aprovado ao erro. Então, vamos começar desconstruindo a própria ideia de controle. Porque, no senso comum, controlar parece algo opcional, sabe? Como assim opcional? Pensa num boletim escolar que está aqui nos nossos apontamentos. Os pais olham as notas do filho, eles têm um alvo, que é a nota real, e um padrão pré-estabelecido, que era, digamos, a expectativa de tirar um 8. Certo, o padrão de controle. Isso. Aí, se o aluno tirou 6, há um desvio e os pais cortam o videogame. É uma verificação simples. Mas quando a gente traz isso para o Estado, a regra muda completamente de figura. Muda. E muda muito. A doutrina não chama isso de opção. Chama de poder-dever. Poder-dever. O que, honestamente, soa meio como um paradoxo, né? Como que uma coisa pode ser um poder e um dever ao mesmo tempo? Parece contraditório à primeira vista, mas é a base de tudo. Quando a gente diz que um gestor tem um poder, significa que a lei entregou para ele a prerrogativa, a ferramenta jurídica para investigar, auditar e punir. Ele tem a caneta na mão. Entendi. É a capacidade de agir. Exato. Mas aí o dever entra para retirar desse gestor a escolha de não agir. Ele não pode simplesmente fechar a gaveta e ignorar uma irregularidade. Ele não tem essa liberdade, né? Nenhuma. E por que não? Porque a gente esbarra num conceito absoluto do direito administrativo chamado indisponibilidade do interesse público. Ah, o famoso princípio republicano. O gestor não é o dono da bola. Perfeito. O prefeito, o governador, eles não são donos do dinheiro que administram. Eles são meros síndicos do patrimônio da sociedade. Logo, o dever de vigiar cada centavo é inegociável. A omissão é, por si só, uma infração gravíssima. Certo, ok. Vamos desempacotar isso então. Se o princípio é tão sagrado assim, e se o dinheiro é da sociedade, por que o Estado não fiscaliza absolutamente 100% de tudo que faz? Boa pergunta. Não seria muito mais seguro? Digo, colocar um auditor atrás de cada servidor público, monitorando cada compra de caneta em tempo real. Olha, essa é a lógica de um cidadão exigindo perfeição, e é exatamente dessa indignação que o examinador do Cibrasp se alimenta para criar pegadinha na prova. Nossa, sério. Eles usam o nosso senso de justiça contra a gente. Com toda certeza. A resposta para essa sua pergunta é brutalmente pragmática: custo-benefício. O controle é o que a gente chama no nosso material de atividade meio e não atividade fim. Tá. E qual seria a diferença prática para quem nos ouve? A atividade fim é o objetivo principal do Estado. É entregar a vacina no posto, o professor na sala de aula, a viatura na rua.
O controle existe apenas para garantir que isso ocorra sem desvios. Entendi. Ele é a ferramenta, não o objetivo em si. Exato. Se o Estado tentar rastrear cada clipe de papel comprado, o custo da auditoria vai paralisar a máquina pública e consumir os recursos que deveriam ir para a vacina. Ou seja, a cura seria muito mais cara e letal que a própria doença. A gente gastaria R$100 mil pagando auditor para descobrir que sumiram R$50 em canetas. Essa é a matemática da coisa. É por isso que o controle, na prática, ele opera por critérios amostrais, estatísticos. Amostragem. Palavra-chave importantíssima. Importantíssima. Analisa-se uma fatia representativa, cruza-se dados de risco e foca-se onde há maior volume de recursos, né? E aqui está a armadilha de prova. O Sebrasp frequentemente coloca itens afirmando que, em obediência à indisponibilidade do interesse público, o controle administrativo deve ser exaustivo, integral e absoluto. Nossa, o candidato lê isso, sente o peso do princípio republicano, o sangue ferve contra a corrupção e ele vai lá e marca certo. E perde o ponto precioso. O controle é regido pela racionalidade e pela amostragem. O candidato tem que ter frieza nessa hora. Uma armadilha elegante e letal, sem dúvida. Bom, já que a gente está operando por amostragem e não verificando absolutamente tudo, quem são esses inspetores que olham para essas amostras? Entramos agora na classificação quanto ao órgão, e esse é o coração das provas. Maravilha. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o controle administrativo, que é a própria administração pública olhando para o espelho. Esse controle se sustenta em duas bases. A primeira é a hierarquia, né, o chefe revisando ou corrigindo o ato do subordinado. E a segunda base é a autotutela. Peraí, autotutela. Autotutela significa que a administração conserta a própria casa? Mas isso não gera um conflito de interesses absurdo? Como assim? Quer dizer que o próprio órgão que cometeu uma ilegalidade gigantesca pode simplesmente ir lá, passar um corretivo no documento e apagar tudo, sem chamar um juiz? Eu adoraria poder anular meus erros no trânsito sem falar com o Detran. A sua desconfiança faz sentido no mundo privado, mas no direito administrativo a lógica inverte. Lembra do poder-dever que a gente falou agora há pouco? Lembro, claro. A obrigação de agir. Então, a autotutela não é um privilégio para esconder erros. É a obrigação de limpar a própria sujeira imediatamente, justamente para proteger o interesse público sem precisar esperar toda aquela lentidão de um processo judicial. Ah, faz sentido. Cortar o mal pela raiz. Exato. E isso está cristalizado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que é leitura obrigatória para qualquer candidato de alto nível. Essa súmula despenca em prova, né? Demais. A súmula diz que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar atos por motivo de conveniência ou oportunidade. Tá, vamos traduzir esse juridiquês de eivado de vícios, porque isso soa como algo saído do século XIX. Um ato eivado de vícios é basicamente um ato que já nasceu podre, certo? Perfeita tradução. Ele violou a lei no momento em que foi assinado. Isso mesmo. Se houve fraude, se a pessoa que assinou não tinha competência legal para aquilo, ou se a lei exigia a licitação e não foi feita, o ato é ilegal. Ele tem um vício de nascença. Nesse caso, a administração pratica a anulação. A anulação, ok. E o que ela faz na prática? Ato e varre os efeitos dele para o passado, porque do que é ilegal não podem se originar direitos válidos. Agora, a súmula 473 traz uma segunda palavra mágica, que é a revogação. E aqui é onde eu vejo muito candidato bom tropeçar nos nossos simulados. A diferença entre anular e revogar. A diferença é abismal. Na revogação, o ato é perfeitamente legal. Não tem vício, não tem fraude nenhuma. Então por que desfazer o ato? Porque o cenário mudou e aquele ato deixou de ser interessante para a sociedade. Imagina que o prefeito autorizou, dentro de todas as leis, a construção de uma praça. Mas aí, um mês depois, uma tempestade destrói o posto de saúde do bairro. Ah,
Prioridades mudam completamente. Exatamente. A construção da praça tornou-se inoportuna. A prefeitura vai lá e revoga a obra da praça para focar os recursos no posto de saúde. A revogação atinge o mérito administrativo. Então, recapitulando para quem está anotando, anulação é para o que é ilegal e revogação é para o que é legal, mas inconveniente. Perfeito. E o grande detalhe para o Sebrasp, a administração faz isso tudo de ofício, tá? De ofício, ela não precisa que ninguém provoque o que um juiz ordene. Isso. A banca vai tentar colocar na prova que o controle interno da administração independe de provocação. O candidato tem que marcar isso como certo, a administração age por iniciativa própria. Interessante. E é justamente aqui que entra o contraste gigantesco com o controle judicial, que é o segundo tipo de controle quanto ao órgão. Vamos falar sobre juízes, então, porque a sensação que a gente tem ao ler os jornais é que o Poder Judiciário opina sobre tudo o que o prefeito ou o governador faz. Mas a regra do jogo para prova não é bem essa, é? Longe disso, o judiciário vive sobre uma regra de ouro que é o princípio da inércia. Inércia. Quer dizer que eles ficam parados. Exato. O juiz não acorda de manhã, assiste ao telejornal, acha a licitação da prefeitura um absurdo e decide anular o contrato por conta própria enquanto toma um café. Ele precisa ser chamado para o jogo. Precisa. O Poder Judiciário só age mediante provocação. Alguém, tipo o Ministério Público, um partido político ou um cidadão, precisa protocolar uma ação. E mais importante ainda, o limite de atuação do juiz é uma parede de concreto chamada legalidade. Legalidade. Então o juiz não pode interferir no mérito na escolha do gestor? Jamais. Usando o nosso exemplo de agora há pouco, se o prefeito decidiu construir a praça em vez do posto de saúde e essa decisão seguiu todas as leis, um juiz não pode dar uma canetada e dizer: olha, eu acho que o posto de saúde é mais importante, então estou cancelando a praça e mandando construir o posto. Se um juiz faz isso, ele está invadindo a esfera de competência do Poder Executivo. Está ferindo a separação dos poderes. Ele estaria julgando o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade, o que é proibido. Tá, mas e se tiver fraude na obra da praça? Aí a história muda. O judiciário pode sim anular ato se descobrir fraude na licitação, porque aí voltamos para o campo da ilegalidade. Mas revogar um ato alheio por achar inoportuno, nunca. E nas provas, o examinador adora fazer uma troca sutil. Qual troca? Ele escreve que o Poder Judiciário pode revogar atos do Poder Executivo em casos de flagrante ilegalidade. Ah, o erro está em misturar o verbo com o motivo. Se é ilegalidade, ele tem que anular. Se está escrito revogar, o item já nasceu errado. É um campo minado cirúrgico mesmo. Cirúrgico. É preciso ler com lupa. E para fechar, os atores que controlam, a gente tem o terceiro vértice, que é o controle legislativo. A Constituição divide isso de uma forma muito peculiar nos nossos apontamentos. Divide. O Legislativo atua em duas frentes. O controle parlamentar direto, que é aquele exercido pelos próprios políticos nas casas legislativas, tipo criando CPIs ou o Congresso sustando atos do presidente que extrapolem o poder regulamentar. E a segunda frente? A segunda frente é a mina de ouro das provas do Sebrasp. É o controle legislativo indireto ou técnico. E esse terreno tem um dono absoluto. Os tribunais de contas, o TCU, o TCE, TCM. Chegamos à grande estrela das provas de concurso. A maior de todas.
E para fechar os atores que controlam, a gente tem o terceiro vértice, que é o controle legislativo. A Constituição divide isso de uma forma muito peculiar nos nossos apontamentos. Divide. O legislativo atua em duas frentes. O controle parlamentar direto, que é aquele exercido pelos próprios políticos nas casas legislativas, tipo criando CPIs ou congressos sustando autos do presidente que extrapolem o poder regulamentar. E a segunda frente? A segunda frente é a mina de ouro das provas do Sebrasp. É o controle legislativo indireto ou técnico. E esse terreno tem um dono absoluto. Os tribunais de contas, o TCU, TCE, TCM, chegamos à grande estrela das provas de concurso. A maior de todas. Sendo bem franco, os tribunais de contas são uma máquina de confundir candidatos. A começar pelo próprio nome, né? Tem a palavra tribunal. Aí você abre a Constituição Federal no artigo 71 e o texto diz com todas as letras que o TCU julga as contas dos administradores. Sim, tá escrito julgar lá. Poxa, se chama tribunal e a função é julgar, o cérebro humano grita que isso faz parte do Poder Judiciário. Como que a gente pode culpar o candidato que marca certo quando a banca diz que o TCU exerce função jurisdicional? Nós não culpamos o candidato pela intuição, mas nós treinamos ele para ignorar essa intuição. É a maior ilusão de ótica do direito administrativo. O Tribunal de Contas não pertence ao Poder Judiciário. Pertence a quem, então? Ele é um órgão independente que auxilia o Poder Legislativo no controle externo. Pensa no TCU como um engenheiro calculista inspecionando a estrutura de um prédio. Gostei dessa analogia. Ele avalia, faz laudos, reprova materiais e pode até embargar a obra por falhas técnicas severas. Ele tem um poder tremendo de punição financeira e administrativa. Mas ele não é um juiz de direito criminal mandando o arquiteto para a cadeia com força de coisa julgada. Então o inspetor de obras aprova ou rejeita tecnicamente a estrutura, mas não emite sentenças judiciais. A decisão do TCU tem natureza puramente administrativa. Exatamente, natureza administrativa, sempre. Tá. E se eu for multado pelo TCU, eu ainda posso ir ao Poder Judiciário tentar reverter essa multa alegando alguma ilegalidade no processo deles? Com certeza, porque vigora no Brasil o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A palavra final sobre a legalidade de qualquer coisa sempre será do judiciário. A decisão do TCU julga contas tecnicamente, mas não faz coisa julgada material. Entendi. Então, se o Sebrasp afirmar que o controle do TCU possui natureza jurisdicional, o candidato deve marcar errado sem pensar duas vezes. Fantástico. Outro detalhe que despenca em provas é a diferença entre o administrador comum e o presidente da República aos olhos do TCU, certo? Existe uma hierarquia de tratamento na hora de olhar para essas contas. Como é que funciona essa dinâmica? É o que a doutrina diferencia entre contas de gestão e contas de governo. O administrador comum, tipo um diretor de autarquia, um reitor de universidade federal, eles prestam contas de gestão. O TCU efetivamente julga essas contas. Aplica a multa, determina devolver o dinheiro. Isso. Já as contas do presidente da República são contas de governo, o retrato macro do país. O TCU não julga o presidente. Não julga. Não. Ele apenas aprecia as contas presidenciais e emite um parecer prévio, que é tipo um relatório técnico recomendando a aprovação ou a rejeição. Peraí, e quem bate o martelo no final para o presidente, então? O Congresso Nacional. O Congresso é quem julga as contas do chefe do Executivo, exercendo o controle legislativo direto que a gente mencionou antes. O TCU é apenas o braço técnico que prepara o terreno. Nossa, e o examinador adora brincar com isso, aposto. Adora. Eles afirmam que compete ao TCU julgar as contas anuais prestadas pelo presidente da República. É um erro fatal que tira muito candidato das vagas. Brilhante. Então, até aqui, o futuro aprovado já sabe que temos o controle por amostragem, para não quebrar o Estado, temos a autotutela, onde a administração limpa a própria casa, o judiciário limitado apenas à legalidade, agindo quando provocado, e o TCU atuando como um engenheiro calculista da República, sem poder de juiz. Um resumo perfeito do cenário. Agora, se a gente colocar tudo isso em uma linha do tempo, quando esses fiscais, inspetores e juízes entram em cena, a gente precisa esperar a ponte cair para que o controle aconteça? De forma alguma.
O controle administrativo pode ocorrer em 3 momentos distintos: prévio, concomitante ou posterior. E as bancas adoram usar as expressões em latim equivalentes, então é bom o candidato ficar de olho. Quais seriam? O controle prévio, ou a priori, é preventivo. Ele acontece antes da consumação do ato. O objetivo é matar o problema antes que ele produza efeitos jurídicos ou gere gastos financeiros. Vamos dar materialidade a isso para os nossos ouvintes. Um controle preventivo seria, por exemplo, a exigência de um estudo de impacto ambiental antes de liberar a construção de uma barragem, certo? Perfeito. Ou no campo político, o fato de que o presidente da República não pode simplesmente declarar guerra a outro país. Ele precisa da autorização prévia do Congresso Nacional. Sem esse aval legislativo, o ato não nasce. Com certeza. São exemplos clássicos de blindagem prévia. Em seguida, a gente tem o controle concomitante ou par e passo. Ele ocorre em tempo real, simultaneamente à execução do ato. É a auditoria operando enquanto a engrenagem está rodando. Tipo, fiscalizar a obra enquanto o trator está passando. Exatamente isso. O TCU faz muito isso em grandes obras de infraestrutura. Os auditores visitam o canteiro de obras da rodovia enquanto ela está sendo asfaltada, medindo a espessura do asfalto ali na hora. Claro, ninguém vai esperar 10 anos para descobrir que o asfalto era fino e afundou, né? É o controle acompanhando a execução orçamentária no exato momento do gasto, evita um prejuízo irreversível. E, por fim, a gente tem a situação que é mais comum na mídia e no imaginário das pessoas, que é quando a fumaça já subiu e o estrago está feito. O controle posterior. Também chamado de subsequente, corretivo ou a posteriori. Ele atua sobre um ato que já foi praticado e já está gerando efeitos no mundo real. E qual o objetivo dele se o dinheiro já foi gasto? O objetivo é revisar a conduta. Pode resultar na confirmação de que tudo ocorreu bem, que a gente chama de homologação, ou, se o ato for ilegal, na sua anulação. O julgamento das prestações de contas anuais é sempre um controle posterior. Afinal, ele avalia o exercício financeiro do ano que já se encerrou, não tem como ser antes. Exato. Ok, vamos brincar de aplicar isso na prática para quem está nos ouvindo testar o raciocínio. Digamos que um cidadão qualquer descubra que o prefeito da cidade dele comprou ambulâncias superfaturadas no ano passado. E esse cidadão elabora um documento denunciando o caso e entrega no protocolo do Tribunal de Contas. Uma representação. Onde isso se encaixa nessa dinâmica de tempo e provocação? Excelente exemplo para a prova. Primeiro, quanto ao tempo, a denúncia vai desencadear um controle posterior e corretivo, pois as ambulâncias já foram compradas. Tá, e quanto à provocação? A representação é a ferramenta que transforma a inércia do órgão em ação. O tribunal foi provocado, é um clássico controle provocado. E olha, tem um detalhe importantíssimo que decorre daquele princípio republicano que a gente discutiu no início. Qual detalhe? Esse cidadão não precisa ter sido diretamente lesado pela compra das ambulâncias. Ele não precisa ser um dono de concessionária que perdeu a licitação, sabe? O interesse em zelar pelo dinheiro público é difuso, pertence a todos. Qualquer cidadão é parte legítima para representar contra ilegalidades. Exatamente, o que nos puxa para a diferença que costuma confundir muita gente na hora da atenção da prova. A diferença entre controle provocado e controle compulsório. Ah, essa é boa. Como a gente viu, a denúncia do cidadão é um controle provocado. Alguém teve que ir lá e empurrar a primeira peça do dominó. O órgão estava quieto e foi acionado. Certo. E o compulsório? Já o controle compulsório independe de denúncia, mas também não é uma ação voluntária de ofício de quem está controlando. Ele é obrigatório por força de lei. O grande exemplo é a própria prestação de contas anual que falamos. Quer dizer que o prefeito não envia as contas para a Câmara porque foi denunciado? Não. E nem a Câmara avalia porque simplesmente teve vontade de avaliar. Chegou o prazo legal, o rito processual é disparado automaticamente. A Banca Sebrasp frequentemente tenta baralhar esses conceitos. Dizendo que a prestação de contas de rotina é um controle provocado pela lei, talvez? Isso. Uma confusão conceitual desenhada unicamente para cansar a mente do candidato.
É um jogo de paciência e precisão cirúrgica com as palavras. Bom, nós dissecamos os pilares mais densos desse tema. Para o futuro aprovado que está com a mente a milhão agora, vamos isolar os gatilhos mentais mais importantes. Vamos lá. A gente viu que a fiscalização é um poder-dever fundamentado na indisponibilidade do interesse público. Porém, por uma questão de racionalidade e custo-benefício, ela é feita por amostragem. Exato. Qualquer item de prova que exija controle absoluto ou exaustivo, o candidato deve acionar o alarme de falsidade. E não podemos esquecer da súmula 473, autotutela. A administração atua de ofício para anular ilegalidades e revogar atos por razões de mérito. Já o judiciário fica trancado na sua própria arena, atua só mediante provocação, analisa única e exclusivamente a legalidade e é terminantemente proibido de entrar na conveniência e oportunidade das decisões dos outros poderes. Resumo impecável. E claro, nossa estrela da confusão: os tribunais de contas. Controle legislativo técnico. Autônomos, sim, mas exercem função de natureza administrativa, nunca jurisdicional. Julgam os administradores comuns, mas apenas dão parecer sobre o chefe do Poder Executivo. Tudo isso embalado nos tempos verbais da administração: o prévio, o concomitante e o posterior. E a dica de ouro para o Sebrasp é não lutar contra a questão, mas desconstruir a linguagem dela. Quando quem nos ouve se deparar com termos como exclusivo, sempre, imprescindível, tem que parar a leitura. A armadilha quase sempre mora nessas palavras absolutistas, né? Mora aí mesmo. E trocar legalidade por mérito é a jogada mais manjada deles, mas incrivelmente ainda é a que mais reprova. O foco tem que ser total. Antes da gente encerrar a nossa sessão de hoje, eu queria te propor um exercício de futurismo que não está nos nossos materiais tradicionais. Opa, adoro um exercício de cenário, manda. A gente viu exaustivamente que o controle administrativo atual aceita a lógica da amostragem, porque fiscalizar todos os contratos e notas fiscais custaria fortunas, a famosa atividade meio esmagando a atividade fim. Mas nós estamos no alvorecer de uma era de inteligência artificial autônoma. Sem dúvida, a tecnologia está avançando rápido. Sistemas que hoje já conseguem ler, auditar, cruzar CPFs, diários oficiais, registros de empresas e extratos bancários em frações de milissegundos. Será que em um futuro muito próximo, o princípio do controle amostral vai virar peça de museu? Estaríamos caminhando para a era de um controle 100% integral, simultâneo e implacável sobre cada único centavo de dinheiro público, sem que o custo seja um impeditivo? Nossa, essa é uma reflexão profundamente provocadora. E faz todo sentido. Se a tecnologia baratear o custo do controle a quase zero, o pilar econômico da amostragem desaparece por completo. A gente não precisaria mais escolher o que auditar. Daria para auditar tudo. Teoricamente, sim. Poderíamos ter auditoria exaustiva e em tempo real, redefinindo por completo o direito administrativo como conhecemos hoje. Mas isso levanta dilemas imensos, sabe? Tipo o quê? Dilemas sobre privacidade, sobre uma burocracia algorítmica, onde uma máquina trava uma licitação por um falso positivo. E até onde vai a presunção de legitimidade de um ato público se um computador precisa validá-lo imediatamente para ele ter efeito? É o peso do algoritmo sobre a caneta humana. Exatamente. É um tema que, sem dúvida, logo vai começar a permear teses e, inevitavelmente, as futuras provas discursivas de concursos de alto nível. O Sebrasp adora esses cruzamentos de tecnologia e direito. Fica a semente para o pensamento crítico de quem nos acompanha. Sensacional. O direito nunca é estático. Ele sempre respira as mudanças da realidade. E para quem nos ouve, a mensagem final é muito clara. Se no começo dessa análise o tabuleiro do Sebrasp parecia um jogo de regras ocultas, agora os movimentos da banca estão iluminados. O controle das palavras é de vocês. Continuem afiando esse olhar clínico e mantenham a consistência inegociável. É isso aí. A posse é só uma questão de tempo e de estratégia bem aplicada. Nos encontramos no nosso próximo mergulho.